Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 38 – Povo arruinado. Suas habilidades são admiráveis, mas você é só um homem. Você teve a chance de ser mais e recusou. Dalinar adentrou a visão seguinte no meio de um combate. Havia aprendido a lição. Não pretendia lançar outra pessoa em uma batalha inesperada. Daquela vez, pretendia encontrar um ponto seguro, então trazer as pessoas. Isso significava aparecer como aparecera antes, muitos meses atrás, segurando uma lança em mãos suadas, parado em uma plataforma de rocha abandonada e despedaçada, cercado por homens em trajes primitivos. Eles vestiam túnicas rudes de fibras de laves e sandálias de couro suíno, e carregavam lanças com pontas de bronze. Só o oficial usava armadura, um mero gibão de couro que nem ao menos fora endurecido adequadamente. O couro fora curado, então cortado de modo tosco no formato de um colete. De nada serviu contra uma machadada no rosto. Dalinar rugiu, lembrando-se de maneira indistinta de sua primeira vez naquela visão. Havia sido uma das primeiras, quando ele ainda as considerava pesadelos. Naquele dia, pretendia descobrir seus segredos. Ele avançou contra o inimigo, um grupo de homens em roupas igualmente precárias. Os companheiros de Dalinar haviam sido encurralados contra a beira de um penhasco. Se não lutassem, seriam empurrados para uma encosta íngreme, que terminava em uma queda de 15 metros ou mais até o fundo de um vale. Dalinar chocou-se com o grupo inimigo, que tentava empurrar seus homens do penhasco. Ele vestia a mesma roupa que os outros, carregava suas armas, mas havia trazido algo estranho, uma bolsa cheia de gemas pendurada na cintura. Ele eviscerou o inimigo com a lança, então empurrou o sujeito contra os outros. 30 e tantos homens de barbas desgrenhadas e olhos cruéis. 2 deles tropeçaram no amigo moribundo, o que protegeu o flanco de Dalinar por um momento. Ele pegou o machado do homem caído e então atacou à esquerda. Os inimigos resistiram, uivando. Aqueles homens não eram bem treinados, mas qualquer tolo com uma arma afiada podia ser perigoso. Dalinar cortou, retalhou, revidou com o machado, que era bem balanceado, uma boa arma. Estava confiante de que podia vencer aquele grupo. 2 coisas deram errado. Primeiro, os outros lanceiros não o apoiaram. Ninguém o seguiu para protegê-lo de ser cercado. Segundo, os homens selvagens não recuaram. Dalinar havia passado a contar com a maneira como os soldados se afastavam dele quando o viam lutando. Ele contava com o fracasso de sua disciplina. Mesmo antes de ser um fractário, contara com sua ferocidade, seu puro impulso para vencer lutas. No final, o impulso de um único homem, não importava quão hábil ou determinado ele fosse, de pouco valia quando topava com uma parede de pedra. Os homens diante dele não se curvaram, não entraram em pânico, nem mesmo tremeram enquanto Dalinar matava 4 deles. Eles o atacaram com ferocidade ainda maior. Um deles até riu. Em um instante, seu braço foi cortado fora por um machado que ele nem mesmo viu. Então Dalinar foi empurrado pelo avanço dos atacantes e caiu. Atingiu o chão, atordoado, olhando sem acreditar para o toco do seu antebraço esquerdo. A dor parecia algo desconectado, distante. Um único espreno de dor, como uma mão feita de tendões, apareceu junto aos seus joelhos. Dalinar experimentou um devastador e humilhante senso da própria mortalidade. Era isso que todo veterano sentia quando finalmente tombava no campo de batalha? Essa sensação bizarra e surreal de descrença e resignação há muito enterrada? Dalinar firmou o queixo, então usou a mão saudável para soltar a tira de couro que estava usando como cinto. Segurando uma extremidade com os dentes, ele envolveu ao redor do toco do braço, bem abaixo do cotovelo. O corte ainda não estava sangrando muito. Levava um momento para uma ferida como aquela sangrar. De início, o corpo constringia o fluxo sanguíneo. Raios! O golpe havia feito um corte limpo. Ele se lembrou de que aquela não era realmente sua carne exposta. Não era seu próprio osso ali, como o anel central de uma fatia de porco. Por que não se cura, como fez na visão com Feng,
indagou o pai das tempestades. Você tem luz das tempestades. Seria trapacear, grunhiu Dalinar. Trapacear, disse o pai das tempestades. Danação, por que você estaria trapaceando? Você não fez nenhum juramento. Dalinar sorriu ao ouvir um fragmento de Deus praguejando. Ele se perguntou se o pai das tempestades estava pegando maus hábitos com ele. Ignorando a dor o melhor que podia, Dalinar pegou seu machado e se pôs de pé, cambaleante. À frente, seu esquadrão de 12 lutava desesperadamente e mal contra o ataque frenético do inimigo. Eles haviam recuado direto até a borda do penhasco. Com as colossais formações rochosas ao redor, aquele lugar quase parecia um abismo, embora fosse consideravelmente mais aberto. Dalinar oscilou e quase caiu novamente. Raios! Cure-se de uma vez, recomendou o pai das tempestades. Eu costumava ser capaz de ignorar coisas assim. Dalinar olhou para seu braço perdido. Bem, nada tão grave desse jeito. Você está velho, disse o pai das tempestades. Talvez, replicou Dalinar, se preparando, a visão clareando. Mas eles cometeram um erro. Que erro? Deram as costas para mim. Dalinar atacou novamente, brandindo o machado com sua única mão. Ele abateu 2 dos inimigos, abrindo caminho até seus homens. Desçam, gritou ele. Não podemos combatê-los aqui em cima. Escorreguem até aquela plataforma lá embaixo. Vamos tentar encontrar uma maneira de descer de lá. Ele saltou do penhasco e atingiu a inclinação já em movimento. Foi uma manobra imprudente, mas raios, eles nunca sobreviveriam lá em cima. Escorregou pela pedra, permanecendo de pé enquanto se aproximava da queda direta para o vale. Uma pequena saliência de pedra deu a ele espaço para parar. Outros homens desciam ao redor dele. Dalinar largou o machado e agarrou um homem, impedindo de cair para a morte beirada afora. Perdeu 2 outros. Ao todo, 7 homens conseguiram parar ao redor dele. Dalinar bufou, sentindo-se tonto novamente, então olhou para o lado do poleiro onde se encontravam. Pelo menos 15 metros até o fundo do desfiladeiro. Seus companheiros eram um grupo de homens arrasados e maltrapilhos, cobertos de sangue e assustados. Esprenos de exaustão surgiram ali perto, como jatos de poeira. Acima, os homens selvagens se aglomeraram junto à beirada, olhando para baixo, desejosos, como cães machado contemplando a comida na mesa do mestre. Raios! O homem que Dalinar salvara deixou-se cair no chão. Raios! Eles estão mortos. Todo mundo morreu. Ele passou os braços ao redor de si mesmo. Olhando em volta, Dalinar contou apenas um homem além de si mesmo, que havia mantido a arma. O torniquete que fizera estava deixando o sangue vazar. Nós vencemos essa guerra, disse Dalinar em voz baixa. Vários outros olharam para ele. Nós vamos vencer. Eu vi. Nosso pelotão é um dos últimos ainda lutando. Embora a gente possa tombar, a guerra em si está sendo vencida. Acima, uma figura juntou-se aos homens selvagens. Uma criatura com a cabeça maior do que os outros, com uma temível armadura de carapaça negra e vermelha. Seus olhos brilhavam com um carmesim profundo. Sim, Dalinar lembrava-se daquela criatura. Na visão anterior, fora abandonado para morrer lá em cima. Aquela figura havia passado por ele, um monstro e um pesadelo. Ele deduzira, criado no seu subconsciente, similar aos seres que combatia nas planícies quebradas. Agora ele reconhecia a verdade. Aquilo era um esvaziador. Mas no passado não existira uma tempestade eterna. O pai das tempestades confirmou isso. Então de onde aquelas coisas tinham vindo, naquela época? Informação, ordenou Dalinar. Se preparem. 2 homens obedeceram, correndo até ele. Honestamente, 2 de 7 era mais do que ele esperava. A face do penhasco tremeu como se houvesse sido atingida por algo enorme. Então as pedras ali perto ondularam. Dalinar hesitou. Será que a perda de sangue estava turvando sua visão? A face de pedra pareceu reluzir e ondular, como a superfície de um lago que foi movimentado. Alguém agarrou a beira da saliência onde estavam, vindo de baixo. Uma figura resplandecente de armadura fractal, cada peça visivelmente emitindo uma cor âmbar nas bordas, apesar da luz do dia, se içou para a saliência. A figura imponente era ainda maior do que outros homens usando armaduras fractais. Fuja! Comandou o fractário. Leve seus homens para os curandeiros. Como? Perguntou Dalinar. O penhasco. Dalinar se sobressaltou. O penhasco agora tinha suportes para mãos. O fractário pressionou a mão contra a encosta que levava até o esvaziador, e novamente a pedra pareceu se retorcer. Degraus se formaram na rocha, como se ela fosse feita de cera que podia fluir e ser moldada. O fractário estendeu a mão para o lado e um enorme martelo brilhante surgiu nela.
Ele avançou para cima, rumo ao esvaziador. Dalinar apalpou a pedra, que parecia firme ao toque. Ele balançou a cabeça, então instruiu seus homens a começarem a descer. O último olhou para o toco do seu braço. Como você vai seguir, Malad? Eu me viro, disse Dalinar. Vá, o homem foi embora. Dalinar estava ficando com a cabeça cada vez mais leve. Finalmente ele cedeu e sugou um pouco de luz das tempestades. Seu braço se regenerou. Primeiro o corte foi curado. Então a carne se expandiu como uma planta florescendo. Em instantes, ele remexeu os dedos, impressionado. Ele havia se curado de um braço perdido como de uma topada de dedão. A luz das tempestades clareou sua cabeça, e ele respirou fundo, revigorado. Os sons de luta vinham de cima, mas mesmo forçando o pescoço para trás, não conseguia ver muito, embora um corpo tenha rolado em costa abaixo, depois escorregado pela beirada. São humanos, disse Dalinar. Obviamente. Eu nunca pensei nisso antes. Havia humanos que lutavam pelos esvaziadores? Alguns. E aquele fractário que eu vi? Um arauto? Não. Só um guardião das pedras. Aquele fluxo que mudou a pedra é o outro que você pode aprender. Embora ele possa lhe servir de modo diferente. Que enorme contraste. Os soldados comuns pareciam tão primitivos, mas aquele manipulador de fluxos. Sacudindo a cabeça, Dalinar desceu, usando as saliências na face da rocha. Viu seus companheiros se unindo a um grupo grande de soldados mais abaixo no desfiladeiro. Gritos e sons de alegria ecoavam contra as paredes daquela direção. Era vagamente como ele se lembrava. A guerra havia sido vencida. Só grupos isolados do inimigo ainda resistiam. A parte maior do exército estava começando a celebrar. Tudo bem, disse Dalinar. Traga Navani e Jasna. Planejava em algum momento mostrar aquela visão ao jovem imperador de Azir, mas primeiro queria se preparar. Coloque-as em algum lugar perto de mim, por favor. E deixe que mantenham as próprias roupas. Ali perto, 2 homens pararam de se mexer. Uma névoa brilhante de luz das tempestades obscureceu suas formas, e quando a névoa sumiu, Navani e Jasna estavam ali, vestindo a vaz. Dalinar foi até elas. Bem-vindas à minha loucura, senhoras. Navani deu uma volta, esticando o pescoço para olhar para o topo das formações rochosas semelhantes a castelos. Ela olhou para um grupo de soldados que passava mancando, um homem ajudando o companheiro ferido e pedindo por regeneração. Raios, sussurrou Navani. Parece tão real. Eu avisei, disse Dalinar. Com sorte, você não está agindo de modo vergonhoso demais, lá nos nossos aposentos. Embora ele já estivesse familiarizado com as visões o bastante para que seu corpo não reproduzisse mais o que ele estava fazendo nelas, o mesmo não valeria para Jasna, Navani ou qualquer um dos monarcas que ele trouxesse. O que aquela mulher está fazendo? Indagou Jasna, curiosa. Uma mulher mais jovem foi ao encontro dos homens mancando. Uma radiante? Ela passava essa impressão, embora não estivesse de armadura. Era mais seu ar de confiança, a maneira como fez com que se acomodassem e tirou algo brilhante da bolsa no cinto. Eu me lembro disso, observou Dalinar. É um daqueles dispositivos que mencionei da outra visão. Aqueles que fornecem o que eles chamam de regeneração. Cura. Os olhos de Navani se arregalaram e ela ficou feliz como uma criança que recebera um prato cheio de doces para a festa medial. Ela deu um abraço rápido em Dalinar, então foi apressadamente até lá para assistir, se aproximando do flanco do grupo e então acenando impacientemente para que a radiante prosseguisse. Jasna virou-se para olhar ao redor do desfiladeiro. Não conheço lugar algum no nosso tempo com essa descrição, tio. Por essas formações, parece as terras tempestuosas. Talvez essa área esteja perdida em algum lugar das colinas devolutas? Pode ser, ou então faz muito tempo que as formações rochosas foram completamente erodidas. Ela estreitou os olhos na direção de um grupo que atravessava o desfiladeiro, carregando água para os soldados. Da última vez, Dalinar havia descido o desfiladeiro aos tropeços em tempo de encontrá-los e ganhar uma bebida. Precisam de você lá em cima, disseram um deles, apontando para a encosta baixa ao longo da lateral do desfiladeiro oposto ao lugar onde estivera lutando. Aquelas roupas, disse Jasna em voz baixa. Essas armas. Nós voltamos aos tempos antigos. Sim, tio. Mas o senhor não me disse que essa visão é do final das desolações? Que eu lembre, sim. Então, a visão com a essência de meia-noite aconteceu antes disso, cronologicamente. Mas o senhor viu aço, ou pelo menos ferro, naquela. Lembra-se do atiçador? Acho que nunca vou esquecer. Ele coçou o queixo. Ferro e aço naquela época,
mas homens brandindo armas primitivas aqui de cobre e bronze, como se não soubessem como transmutar ferro, ou pelo menos não como forjá-lo direito, apesar de ser uma data posterior. É estranho mesmo. Isso confirma o que nos disseram, mas que eu nunca consegui acreditar totalmente. As desolações foram tão terríveis que destruíram o aprendizado e o progresso e deixaram para trás um povo arruinado. As ordens dos Radiantes deviam impedir isso, comentou Dalinar. Aprendi isso em outra visão. Sim, eu li o relato dessa, de todas elas na verdade. Jasna olhou para ele e então sorriu. As pessoas sempre se surpreendiam ao ver Jasna expressando emoções, mas Dalinar considerava uma injustiça. Ela sorria, sim, embora reservasse a expressão para quando fosse mais genuína. Obrigada, tio. O senhor concedeu ao mundo um grande dom. Um homem pode ter a coragem de encarar uma centena de inimigos, mas vivenciar essas visões e registrá-las em vez de escondê-las foi bravura em um nível inteiramente diferente. Foi mera teimosia. Recusei-me a acreditar que estava louco. Então eu abençoo sua teimosia, tio. Jasna franziu os lábios, pensativa, então continuou, em um tom mais suave. Estou preocupada com o senhor, tio. Com o que as pessoas estão dizendo. Está falando da minha heresia? Perguntou Dalinar. A heresia em si não me preocupa tanto. É mais a maneira como está lidando com a reação. À frente deles, Navani conseguira de algum modo intimidar a Radiante para que lhe deixasse dar uma olhada no Fabrial. O dia estava se estendendo para o fim da tarde. O despenhadeiro estava caindo na sombra. Mas aquela visão era longa, e ele estava contente em esperar por Navani. Sentou-se numa pedra. Eu não nego Deus, Jasna. Simplesmente acredito que o ser que chamamos de Todo-Poderoso nunca foi realmente Deus. O que é uma decisão sábia a tomar, considerando os relatos das suas visões. Jasna se acomodou ao lado dele. Você deve estar feliz em me ouvir dizer isso. Estou feliz de ter alguém com quem conversar, e certamente estou feliz de vê-lo em uma jornada de descoberta. Mas estou feliz de vê-lo sofrendo? Estou feliz em vê-lo forçado a abandonar algo que lhe é precioso? Ela balançou a cabeça. Não me importa que as pessoas acreditem no que funciona para elas, tio. Isso é algo que ninguém parece compreender. Não quero me envolver nas crenças dos outros. Não preciso de companhia para ser confiante. Como você aguenta, Jasna? Perguntou Dalinar. As coisas que dizem sobre você? Eu vejo as mentiras nos olhos das pessoas antes de falarem. Ou então me falam com total sinceridade coisas que eu supostamente disse, mesmo que eu as negue. Eles recusam minha própria palavra contra os rumores sobre mim. Jasna manteve o olhar ao longe no penhasco. Mais homens estavam se reunindo do outro lado, um grupo fraco e abalado, que só agora estava descobrindo que eram os vencedores naquela contenda. Uma grande coluna de fumaça se ergueu à distância, mas ela não conseguia ver a fonte. Gostaria de ter respostas, tio, disse Jasna em voz baixa. A luta fortalece, mas também embrutece. Temo ter ficado insensível demais e não forte o bastante. Mas posso lhe dar um aviso. Ele olhou para ela, arqueando as sobrancelhas. As pessoas vão tentar defini-lo por algo que você não é. Não deixe que façam isso. Posso ser uma erudita, uma mulher, uma historiadora, uma radiante. As pessoas ainda vão tentar me classificar pela característica que me torna uma estranha. Querem ironicamente algo que eu não faço ou não acredito que seja o principal marco da minha identidade. Nunca permiti isso e nunca vou permitir. Ela estendeu a mão livre e tocou o braço dele. Você não é um herege, Dalinar Kholin. Você é um rei, um radiante e um pai. Você é um homem com crenças complicadas, que não aceita tudo que lhe dizem. Você decide como é definido. Não se renda a eles. As pessoas aproveitarão alegremente a chance de defini-lo, se você permitir. Dalinar assentiu lentamente. Apesar disso, disse Jasna se levantando, essa aqui provavelmente não é a melhor ocasião para tal conversa. Sei que podemos reproduzir essa visão à vontade, mas o número de tempestades em que poderemos fazer isso será limitado. Eu deveria estar explorando. Da última vez, eu fui por ali, disse Dalinar, apontando para a encosta. Gostaria de ver novamente o que vi. Excelente. É melhor nos dividirmos para cobrirmos mais terreno. Vou na outra direção, então podemos nos encontrar depois e comparar as anotações. Ela desceu pela encosta na direção do maior agrupamento de homens. Dalinar se levantou e se esticou, ainda cansado do esforço de mais cedo. Algum tempo depois, Navani voltou, murmurando explicações sobre o que vira. Teshavi estava sentada perto dela no mundo desperto,
e Kalami estava com Jasnah, registrando o que diziam. A única maneira de fazer anotações em uma daquelas visões. Navani entrelaçou seu braço no de Dalinar e olhou na direção de Jasnah, um sorriso carinhoso nos lábios. Não, ninguém pensaria que Jasnah não tinha emoções se houvesse visto as lágrimas na reunião entre mãe e filha. Como você conseguiu bancar a mãe para aquela ali? Indagou Dalinar. Na maior parte do tempo, sem deixar que ela percebesse que eu estava bancando a mãe dela, respondeu Navani e puxou para perto. Aquele Fabrial é maravilhoso, Dalinar. É como um transmutador. Em que sentido? No sentido de que não faço ideia de como ele funciona. Eu acho que há algo errado na maneira como vemos os antigos Fabriais. Ele olhou para Navani, que balançou a cabeça. Ainda não sei como explicar. Navani. Não, disse ela teimosamente. Preciso apresentar minhas ideias às eruditas, ver se o que estou pensando faz sentido, e então preparar um relatório. Isso é tudo, Dalinar Kholin. Então seja paciente. Eu provavelmente não vou entender metade do que você disser, de qualquer maneira. Resmungou ele. Dalinar não foi imediatamente na direção em que havia ido antes. Na última vez fora estimulado por alguém na visão. Havia agido de modo diferente dessa vez. Será que o mesmo estímulo ainda viria? Ele só teve que esperar um pouco até um oficial chegar correndo até eles. Você aí, disse o homem. Maladi Filhuzente, não é esse seu nome? Você foi promovido a sargento. Vá para a base no campo 3. O homem apontou para a encosta. Suba aquele morro, então desça do outro lado. Depressa. Ele lançou um olhar de reprovação para Navani. Na visão dele, os dois não deveriam estar demonstrando tanta intimidade, mas então foi embora sem dizer mais nada. Dalinar sorriu. O que foi? Indagou Navani. Essas visões são experiências prontas que honra queria que eu tivesse. Embora haja liberdade nelas, suspeito que a mesma informação será expressa, independentemente do que eu faça. Então, você quer desobedecer? Dalinar balançou a cabeça. Tem algumas coisas que preciso ver de novo. Agora que entendo que essa visão é precisa, tenho perguntas melhores a fazer. Eles começaram a subir a encosta de pedra lisa, caminhando de braços dados. Dalinar sentiu emoções inesperadas começarem a se agitar dentro dele, parcialmente devido às palavras de Jasnah. Mas era algo mais profundo. Um afloramento de gratidão, alívio e até mesmo amor. Dalinar, chamou Navani. Você está bem? Só estou pensando, disse ele tentando controlar a voz. Pelo sangue dos meus ancestrais, faz quase meio ano, não faz? Desde que isso tudo começou, todo esse tempo eu vim para essas visões sozinho. É muito bom compartilhar o fardo, Navani. Ser capaz de mostrar isso a você e saber de uma vez, com certeza, que o que estou vendo não está apenas na minha cabeça. Ela puxou-o para mais perto novamente, caminhando com a cabeça no seu ombro. Muito mais afetuosa em público do que aprovava a moralidade aletiana, mas eles não tinham jogado a moralidade pela janela muito tempo atrás? Além disso, não havia ninguém para ver. Ninguém real, pelo menos. Eles chegaram ao cume, então passaram por vários pontos enegrecidos. O que podia queimar pedra daquele jeito? Outras partes pareciam ter sido quebradas por um peso impossível, e outras ainda tinham buracos de formato estranho. Navani parou ao lado de uma formação específica, apenas da altura dos joelhos, onde a rocha tomara a forma de um padrão de ondulações estranhamente simétrico. Parecia líquido que foi congelado no meio do fluxo. Gritos de dor ecoavam através daqueles desfiladeiros e pela planície aberta de pedra. Olhando do cume, Dalinar encontrou o campo de batalha principal. Cadáveres se estendiam na distância, milhares, alguns empilhados. Outros abatidos aos montes, pressionados contra encostas de pedra. Pai das tempestades, chamou Dalinar, dirigindo seu espreno. Isso é o que eu disse a Jasnah que era certo? A Harietcham. A última desolação. Assim ela foi chamada. Inclua Navani nas suas respostas, solicitou Dalinar. Novamente você exige coisas de mim. Você não deveria fazer isso. A voz roncou a céu aberto e Navani deu um pulo. A Harietcham, comentou Dalinar. Não é assim que as canções e pinturas representam a derrota final dos esvaziadores. Nelas há sempre algum conflito grandioso, com monstros pavorosos lutando contra corajosas fileiras de soldados. Os homens mentem na sua poesia, você certamente sabe disso. É que só parece outro campo de batalha qualquer. E aquela rocha atrás de você? Dalinar voltou-se para ela, então arquejou, percebendo que algo que confundira com um rochedo era na verdade um gigantesco rosto esquelético.
O monte de destroços pelos quais haviam passado era na realidade uma daquelas coisas que ele vislumbrara em outra visão. Um monstro de pedra que se destacara do chão. Navani subiu na coisa. Onde estão os Parchemanos? Mais cedo eu lutei contra humanos, disse Dalinar. Eles foram recrutados pelo outro lado, replicou o Pai das Tempestades. Eu acho. Acha? Insistiu Dalinar. Nessa época, Honra ainda vivia. Eu ainda não era totalmente eu. Era mais Tempestade. Menos interessado nos homens. A morte dele me mudou. Minha memória daquele tempo é difícil de explicar. Mas se você quer ver Parchemanos, basta olhar para aquele campo. Navani juntou-se a Dalinar no cume, olhando para a planície de cadáveres abaixo. Quais são eles? Perguntou Navani. Não consegue diferenciá-los? Não dessa distância. Mais ou menos metade é o que vocês chamam de Parchemanos. Dalinar estreitou os olhos, mas ainda não conseguia identificar quais eram os humanos e quais não eram. Ele conduziu Navani cume abaixo, então através da planície. Ali, os cadáveres se misturavam. Homens nas suas roupas primitivas. Cadáveres parchemanos cobertos de sangue alaranjado. Era um aviso que Dalinar deveria ter reconhecido, mas não fora capaz de compreender na primeira vez. Pensara que se tratava de um pesadelo sobre as batalhas nas planícies quebradas. Ele sabia qual caminho tomar. Aquele que conduziu ele e Navani através do campo de cadáveres, então até um recesso sombrio sob um alto pico rochoso. A luz cintilava nas pedras dali, chamando sua atenção. Antes, havia pensado que perambulara até aquele lugar por acidente, mas na verdade a visão inteira o conduzira até esse momento. Ali, encontraram 9 espadas fractais cravadas na pedra, abandonadas. Navani levou a mão segura enluvada à boca diante da visão. 9 belas espadas, cada uma delas um tesouro, simplesmente largadas ali. Por que e como? Dalinar andou em meio às sombras, dando a volta nas 9 espadas. Essa foi outra imagem que ele entendeu mal quando viveu aquela visão pela primeira vez. Não eram simplesmente espadas fractais. Pelos olhos de Ash, disse Navani apontando. Eu reconheço aquela, Dalinar. É a espada. A espada que matou Gavilar, disse ele, parando ao lado da mais simples espada, longa e fina. A arma do assassino de branco. É uma espada de honra. Todas elas são. Esse é o dia em que os arautos ascenderam de vez aos salões tranquilinos, disse Navani. Para liderar a batalha de lá. Dalinar virou-se para o lado, onde vira o ar tremeluzindo. O Pai das Tempestades. Só que... Continuou Navani. Esse não foi realmente o fim de verdade, porque o inimigo retornou. Ele andou ao redor do anel de espadas, então fez uma pausa junto ao ponto aberto no círculo. Onde está a 10ª espada? As histórias estão erradas, não estão? Disse Dalinar ao Pai das Tempestades. Nós não derrotamos o inimigo de vez, como os arautos alegaram. Eles mentiram. Navani ergueu bruscamente a cabeça, os olhos voltados para Dalinar. Eu os culpei por muito tempo pela sua falta de honra, disse o Pai das Tempestades. É difícil. Difícil para mim, ver além dos votos rompidos. Eu os odiei. Agora, quanto mais conheço os homens, mais vejo honra nessas pobres criaturas que vocês chamam de arautos. Diga-me o que aconteceu, pediu Dalinar. O que realmente aconteceu? Está pronto para essa história? Há partes que você não vai gostar. Se aceitei que Deus está morto, posso aceitar a queda dos seus arautos. Navani se acomodou em uma pedra próxima, o rosto pálido. Começou com as criaturas que vocês chamam de esvaziadores, disse o Pai das Tempestades, a voz um trovão baixo e distante, introspectivo. Como eu disse, minha visão desses eventos é distorcida. Lembro-me de que, muito tempo atrás, antes do dia que vocês estão vendo agora, existiam muitas almas de criaturas que haviam sido mortas, furiosas e terríveis. Elas haviam recebido grande poder do inimigo, aquele chamado de ódio. Esse foi o início, o começo das desolações. Pois quando essas coisas morreram, se recusaram a seguir adiante. É o que está acontecendo agora, disse Dalinar. Os Parchemanos, eles foram transformados por aquelas coisas na tempestade eterna. Aquelas coisas são... Ele engoliu em seco. As almas dos mortos? Eles são os esprenos de Parchemanos mortos há muito tempo. São seus reis, seus olhos claros, seus valorosos soldados de muito, muito tempo atrás. O processo não é fácil para eles. Alguns desses esprenos são meras forças agora, bestiais, fragmentos de mentes que receberam o poder de ódio. Outros são mais despertos.
Cada renascimento danifica ainda mais suas mentes. Eles renascem usando os corpos dos parchamanos para se tornarem os moldados. E até mesmo antes de os moldados aprenderem a comandar os fluxos, os homens não conseguiam combatê-los. Os humanos nunca conseguiriam vencer quando as criaturas que matavam renasciam toda vez que eram mortas. Por isso, o Sacropacto. 10 pessoas, disse Dalinar. 5 homens, 5 mulheres. Ele olhou para as espadas. Eles puseram fim à situação? Eles se entregaram. Assim como o Odium está selado pelos poderes de honra e de cultura, seus arautos selaram os esprenos dos mortos no lugar que vocês chamam de danação. Os arautos procuraram honra, que deu a eles esse direito, esse pacto. Eles pensaram que isso daria fim à guerra para sempre, mas estavam errados. Honra estava errado. Ele também era como o espreno, comentou Dalinar. Você já me disse isso. E Odium também. Honra deixou o poder cegá-lo para a verdade de que, muito embora esprenos e deuses não possam romper seus juramentos, homens podem, e rompem. Os 10 arautos foram selados na danação, aprisionando os esvaziadores lá. Contudo, se algum dos 10 concordasse em romper esse juramento e deixasse os esvaziadores passar, isso abriria um dilúvio. Todos eles poderiam retornar. E isso dava início a uma desolação, disse Dalinar. Isso dava início a uma desolação, concordou o pai das tempestades. Um juramento que podia ser quebrado, um pacto que podia ser subvertido. Dalinar imaginava o que havia acontecido. Parecia tão óbvio. Eles foram torturados, não foram? Horrivelmente pelos espíritos que aprisionaram. Eles podiam compartilhar a dor devido ao seu laço, mas em dado momento alguém sempre cedia. Quando um deles cedia, todos os 10 arautos voltavam para Roshar. Eles lutavam, lideravam os homens. Seu sacropacto impedia os moldados de retornarem imediatamente, mas toda vez, depois de uma desolação, os arautos voltavam à danação para selar o inimigo de volta, para se esconderem, lutarem e finalmente resistirem juntos. O ciclo se repetiu. De início, o intervalo entre desolações era longo, centenas de anos. Perto do final, o tempo entre as desolações era de menos de 10 anos. Menos de 1 ano se passou entre as duas últimas. As almas dos arautos haviam se esgarçado. Eles cederam quase imediatamente depois de voltarem e serem torturados na danação. O que explica por que a situação parece tão ruim nesta visão? Sussurrou Navani do seu assento. A sociedade havia sofrido desolação após desolação, separadas por curtos intervalos. A cultura, a tecnologia, tudo arrasado. Dalinar se ajoelhou e esfregou o ombro dela. Não é tão ruim quanto eu temia, disse ela. Os arautos eram honrados. Talvez não fossem divinos, mas talvez eu goste até mais deles sabendo que outrora foram apenas homens e mulheres comuns. Eles são pessoas arrasadas, disse o pai das tempestades. Mas posso começar a perdoá-los e aos seus juramentos rompidos. Faz sentido para mim agora como nunca fez antes. Ele soou surpreso. Foram os esvaziadores que fizeram isso. Disse Navani. São eles que estão voltando agora. De novo. Os moldados, as almas dos mortos de muito tempo atrás, abominam vocês. Eles não são racionais. Ficaram permeados pela essência dele, a essência do puro ódio. Vão destruir este mundo para destruir a humanidade. E sim, eles voltaram. A Haria não foi realmente o fim, disse Dalinar. Foi só outra desolação. Só que alguma coisa mudou para os arautos. Eles deixaram suas espadas. Depois de cada desolação, os arautos retornavam à danação, respondeu o pai das tempestades. Se eles morressem na luta, eram enviados para lá automaticamente. E aqueles que sobreviviam, voltavam voluntariamente no final. Eles haviam sido avisados de que, se algum ficasse por aqui, isso poderia levar a um desastre. Além disso, eles precisavam estar juntos na danação, para compartilhar o fardo da tortura, caso um deles fosse capturado. Mas dessa vez, aconteceu uma estranheza. Por covardia ou por sorte, eles evitaram a morte. Nenhum deles foi morto em batalha. Exceto um. Dalinar olhou para o ponto aberto no círculo. Os 9 se deram conta de que um deles nunca havia cedido, continuou o pai das tempestades. Cada um dos outros, em determinado momento, havia sido aquele a desistir, a iniciar a desolação para escapar da dor. Eles determinaram que talvez não precisassem todos voltar. Decidiram permanecer aqui, se arriscando a uma desolação eterna,
mas esperançosos de que o arauto que deixaram na danação seria capaz sozinho de segurar o pacto. O arauto que nem deveria ter se juntado a eles, em primeiro lugar, aquele que não era um rei erudito ou general. Talenelat, disse Dalinar. Aquele que suporta agonias, aquele que foi abandonado na danação, deixado para suportar as torturas sozinho. Todo-poderoso no céu, sussurrou Navani. Quanto tempo se passou? Mais de 1000 anos, certo? 4.500 anos, disse o pai das tempestades. 4 milênios e meio de tortura. O silêncio tomou a pequena alcova, que estava adornada com espadas prateadas e sombras compridas. Dalinar, sentindo-se fraco, sentou-se no chão ao lado da pedra de Navani. Ele fitou aquelas espadas e sentiu um súbito ódio irracional pelos arautos. Era tolice. Como Navani havia dito, eles eram heróis. Haviam poupado a humanidade dos ataques por longos períodos, pagando com a própria sanidade. Ainda assim, ele os odiava. Pelo homem que haviam deixado para trás. O homem? Dalinar levantou-se de um salto. É ele! Gritou. O louco. Ele realmente é um arauto. Ele finalmente cedeu, disse o pai das tempestades. Ele se juntou aos 9 que ainda vivem. Por todos esses milênios, nenhum deles morreu e voltou à danação. Mas isso já não importa mais. O Sacro Pacto foi enfraquecido quase até a aniquilação, e Odium criou a própria tempestade. Os moldados não voltam para a danação quando morrem. Eles renascem na próxima tempestade eterna. Raios. Como poderiam derrotar aquilo? Dalinar olhou novamente para o ponto vazio entre as espadas. O louco, o arauto, ele chegou a colinar com uma espada fractal. Não deveria ter sido a espada de honra dele? Sim, mas a que foi entregue a você não é a dele. Eu não sei o que aconteceu. Preciso falar com ele. Ele estava no monastério, quando saímos em marcha. Não estava? Dalinar precisava perguntar aos fervorosos, ver quem havia levado os loucos. Foi essa a causa da rebelião dos Radiantes? Indagou Navani. Foram esses segredos que deram origem à traição? Não. Esse é um segredo mais profundo que não contarei. Por quê? Quis saber Dalinar. Porque, se você soubesse, abandonaria seus votos, como os antigos Radiantes. Eu não faria isso, não faria, interpelou o pai das tempestades, sua voz se tornando mais alta. Você juraria? Juraria por algo que não sabe? Esses arautos juraram que conteriam os esvaziadores, e o que aconteceu com eles? Não existe homem vivo que não tenha rompido um juramento, Dalinar Kholin. Seus novos radiantes levam nas mãos as almas e vidas dos meus filhos. Não deixarei que você faça como seus predecessores. Você sabe as partes importantes. O resto é irrelevante. Dalinar respirou fundo, mas conteve sua raiva. De certo modo, o pai das tempestades tinha razão. Não tinha como saber de que forma esse segredo afetaria a ele ou aos seus radiantes. Ainda assim, teria preferido saber. Sentia-se caminhando seguido por um carrasco que planejava tomar sua vida a qualquer momento. Ele suspirou quando Navani se levantou e foi até ele, tomando seu braço. Vou tentar desenhar de memória cada uma dessas espadas de honra. Ou melhor, mandar Shallan fazer isso. Talvez possamos usar os desenhos para localizar as outras. Uma sombra se moveu na entrada daquela pequena alcova, e um momento depois, um jovem entrou aos tropeços. Era pálido, com estranhos olhos grandes de Shinon e cabelo castanho encaracolado. Poderia ser qualquer Shino que Dalinar já conhecera na vida. Eles ainda eram etnicamente distintos, apesar de milênios terem se passado. O homem caiu de joelhos diante do milagre das espadas de honra abandonadas. Porém, um momento depois, o homem olhou para Dalinar e então falou com a voz do Todo-Poderoso. Você deve uni-los. Não havia nada que você pudesse fazer pelos arautos? Perguntou Dalinar. Não havia nada que seu Deus pudesse fazer para impedir isso? O Todo-Poderoso naturalmente não podia responder. Ele havia morrido lutando com aquela coisa que estavam enfrentando, a força conhecida como Odium. Ele havia, de certo modo, dado a própria vida pela mesma causa que os arautos. A visão se desfez. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo.
Fazendo isso, você muito nos ajuda.